Amém, gente? Boa noite. Boa noite. O pessoal usa a máscara e fica sem vontade de falar, né? Queria compartilhar uma palavra com vocês que começa em Salmos capítulo 78, versículo 3. Queria que você abrisse as escrituras, deixasse guardado. No ano passado, quantos sabem aqui que a gente está escrevendo um livro aqui da igreja? Já meu pai falou isso algumas vezes. E no ano passado, na verdade no finalzinho de 2019, fui convidado a escrever um capítulo desse livro, falar sobre legado. E coincidentemente no ano de 2020, muitas pessoas falaram sobre legado no Brasil. Eu vi alguns cursos serem lançados, ministérios reconhecidos falarem sobre isso, e ficou difícil de construir a minha contribuição, mas eu gostaria de falar hoje sobre o que eu tenho pensado, o que eu tenho estudado sobre legado com a igreja. Porque quando falamos sobre legado, nós pensamos no que é mais importante na construção da vida da igreja. Você sabe o que é? É o quanto a igreja prepara as próximas gerações. A gente chamou as crianças para irem ali, e é comum, há 500 anos da história da igreja protestante, a adaptar o culto de uma maneira com que crianças consigam entender. Isso é uma das principais contribuições da história da igreja. E por que isso? Porque se eu perguntar para a maioria aqui, talvez 70% tenha conhecido o Evangelho quando criança. Esse índice aumenta. Obrigado, El. Aumenta ainda mais quando você pergunta por que você se converteu. Muitos aqui vieram através de seus pais, de seus avós, ou de algum parente que trouxe você quando era criança. Mas eu me questiono sobre a nossa capacidade de continuar fazendo isso. Eu me questiono se vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos, como acontece hoje na Inglaterra, como acontece hoje na Alemanha, que você entra em igrejas históricas, onde pisaram John Wesley, João Calvino, os reformadores, e essas igrejas já não existem mais. Hoje na Europa é comum você procurar conhecer igrejas que são casas de festa. É comum você ver lugares que hoje servem ao islamismo, ao satanismo, ao ocultismo, a todos os ismos que não são o cristianismo. E eu me pergunto a nossa capacidade de continuar fomentando e fornecendo novos cristãos a cada ano. Eu olho aqui para essa igreja e eu pergunto, daqui a 20, 50 anos, será que nós vamos estar nos reunindo aqui nesse lugar? Ou será que isso aqui vai ter se tornado uma casa de festa? Ou vai estar um centro de umbanda, um centro de candomblé? O que será que vai estar nos esperando nas próximas gerações? E mais importante que um lugar físico, o que será que nós como igreja vamos continuar acreditando no que nós somos como igreja hoje? Ou será que os sofismas, será que a religião, será que a idolatria do Estado vai criar uma nova forma de igreja que não seja a igreja bíblica? E esse é o questionamento que eu tenho, que muitas pessoas têm quando a gente pensa sobre legado. Qual é o legado que nós estamos deixando? Porque o que nós trabalhamos hoje como igreja não é para a igreja de hoje, mas é a igreja das próximas gerações. E talvez as pessoas mais importantes que eu estou pregando hoje aqui sejam as pessoas que nem nasceram ainda. Sejam as pessoas que através do testemunho de vocês, através da vida de vocês, vão nascer um dia e vão ver a minha palavra através da vida dos irmãos. E eu queria falar então sobre legado. Porque, irmãos, como cristãos, é a coisa mais importante que a gente pode deixar. E talvez o capítulo mais importante que expressa sobre o legado de Deus, sobre o testamento de Deus nas Escrituras, se encontra aqui em Salmo capítulo 78, do 3 ao 8. Eu queria que a gente lesse, eu estou lendo na edição revista e atualizada do João Ferreira de Almeida. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que possuessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse texto se refere ao que o povo poderia deixar. O salmista fala: nós queremos deixar uma geração que conheça a palavra do Senhor, e não seja como aquela geração rebelde e inconstante, que padeceu no deserto, mesmo tendo visto sinais e maravilhas e grandes coisas em nome do Senhor. Pois bem, irmãos, precisamos agora estabelecer bases do nosso conhecimento. Primeiro, eu queria compartilhar algumas diferenças entre o que é uma herança e o que é um legado, porque muito se fala, na verdade, sobre os dois, mas eu acredito que pouco se entende sobre isso. Uma herança, você não precisa conhecer a pessoa que deixou para você. Alguém aqui recebeu alguma é herdeiro de alguma coisa? Misericórdia, irmãos. Mas amém, vocês vão deixar a herança. Mas eu conheço alguns herdeiros. Na verdade, depois que eu comecei a me relacionar com a Elisa, ela vem de um berço muito mais nobre, e através dela eu conheci um monte de herdeiro. O interessante é que nem todos os herdeiros conheceram as pessoas que deixaram a herança para eles, porque simplesmente a herança é um bem que você deixa para alguém, é o que você acumulou durante a sua vida, e esse poder, essa grande posse, ou às vezes uma dívida, porque existem heranças também que não são tão boas, né? Na verdade, você recebeu uma herança, você só não sabe o quanto você pagou. E a herança você deixa para alguém, ou você recebe, e você não precisa ter contato com a pessoa, você não precisa ter trabalhado para construir isso. Simplesmente é o bem que alguém construiu e deixou, faleceu, e vai ser passado para você. Na Bíblia é falado sobre herança 8 vezes, e uma delas até uma herança em vida. Quando nós sabemos com a parábola do filho pródigo, o filho pródigo pede uma herança em vida do próprio pai. Mas o legado não é isso. Primeiramente, você não pode seguir o legado de ninguém sem conhecer essa pessoa que está passando o legado para você. Um legado não necessariamente precisa ser passado diretamente para uma pessoa. Nós seguimos o legado de pessoas que vieram 500, 1000 anos antes da gente como igreja. Nós carregamos sim o legado dos heróis da fé, de Lutero, de Calvino, de Tomás de Aquino, dos santos, dos pais da igreja que vieram há 2000 anos antes. Nós seguimos o legado da igreja, de Paulo, de São Pedro, de todos os grandes apóstolos que vieram antes de nós e que a história narra como os pais da igreja. Nós também carregamos o legado de homens que vieram na década de 60, como John Wimber, como fundador da Vineyard, como John Stott, pessoas que construíram uma herança do Evangelho e que hoje nós carregamos, porque nós caminhamos na mesma direção do legado que eles construíram. Então, por mais que a gente não tenha herdado, nós não somos a igreja de Genebra, nós não somos a igreja da Suíça, nós não somos essa igreja histórica, mas nós caminhamos através do legado que essas pessoas estabeleceram. Nós caminhamos e avançamos a cidade subindo nos ombros dos gigantes que vieram antes de nós. A igreja evangélica hoje é fruto da história da igreja evangélica há mais de 1500 anos. E por isso, irmãos, essa é uma grande diferença entre um legado e uma herança, porque herança é o que você deixa, mas legado é aquilo que você constrói. Uma vez eu estava conversando com um pastor lá em Belo Horizonte, um pastor de uma igreja histórica, e ele falou: Daniel, fica tranquilo que nepotismo é muito comum, fica tranquilo que você vai herdar a igreja do seu pai, todas as pessoas já estão acostumadas. Eu falei: querido, está repreendido em nome de Jesus. Primeiro que eu não quero herdar nada, segundo que meu pai não vai deixar nada para mim, porque eu estou construindo com ele. A minha diferença talvez de alguns outros filhos de pastores é que eu estou construindo com o meu pai.
E vocês aqui estão construindo conosco. Então não é nada a ser deixado, porque ele nunca vai nem sair. Nós vamos, a gente não vai entrar numa obra construída, nós estamos construindo juntos. E esse talvez seja um motivo pelo qual muitas igrejas perdem, talvez, o elo geracional delas, porque uma geração precisa entrar ao mesmo momento que uma sai. Mas nós, quando construímos juntos, ninguém sai. Nós caminhamos no mesmo espírito daqueles que construíram antes de nós. Essa é talvez uma das principais diferenças de um legado. Legado você constrói junto. E eu pergunto então, irmãos, qual é o legado da igreja? Porque Cristo tinha noção dessas coisas. Cristo é filho de Deus. Cristo é apresentado como filho herdeiro de Davi. Depois ele é apresentado como filho de Deus, a oração do Pai Nosso. Quando se apresenta elementos de paternidade, também se apresenta elementos de herança. Então, qual é a herança que Cristo quer deixar para a sua igreja? Cristo deixou elementos físicos. Você vê em Mateus capítulo 16, versículo 9, quando os soldados repartem a túnica de Cristo, que era uma túnica, era um objeto muito especial, era uma herança física que Jesus estava deixando, e foi saqueada pelos soldados. Mas Cristo também deixou um legado. E é isso que importa para nós essa noite, entender qual é o legado de Jesus. Eu não quero demorar muito tempo, porque eu acredito que uma mensagem não precisa ser demorada, ela precisa ser assertiva. E eu tenho focado muito em ser assertivo e falar pouco. Então eu quero que você abra comigo para a gente acertar sobre qual é o legado, enfim, que Jesus deixa, qual é o testamento de Jesus. Está escrito em Mateus 16, versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus passa um testamento para os seus discípulos das chaves do reino. O legado que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, para os seus discípulos, são as chaves do reino, e ele deixa um poder para todos nós hoje. Aquilo que a gente liga no céu, aquilo que nós ligarmos na terra, nós podemos ligar no céu. E nós precisamos, então, como igreja, como herdeiros do Senhor, tomar posse dessa herança. E acreditar e começar a viver e desfrutar dessa herança que nós temos. Irmãos, as chaves do reino dos céus estão nas suas mãos. Está nas mãos da sua igreja. Mesmo que não pareça. Mesmo que pareça que seja a chave de qualquer outra coisa, menos a chave do reino. Mas então, qual é a base do nosso entendimento para que a gente comece a caminhar em direção a isso que eu estou falando? Posso parecer rápido, posso parecer apressado, mas eu quero compartilhar algo aqui muito profundo que Deus tem colocado no meu coração. Irmãos, o poder da igreja não é no quanto ela cresce, não é no quanto ela avança, não é no quanto ela grava CD, não é quantas pessoas estão assistindo no YouTube. A gente começou com uma reunião numa garagem em São Gonçalo, sei lá, com umas 15 pessoas, e hoje a gente nem sabe quantas pessoas nós somos, porque somos 3 cultos por domingo, pessoas diferentes, não sei quantos pequenos grupos, pessoas assistindo online. Quando você vê as redes sociais, as análises da rede social sobre essa igreja, você vê gente que segue a gente em outros países, em outros estados que a gente nem conhece muita gente. Mas eu pergunto, esse é o legado da nossa igreja? Esse é o legado pelo qual nós trabalhamos? Isso é o objetivo pelo qual nós nos reunimos todos os domingos diariamente, e o motivo pelo qual nós trazemos nossas crianças, nossos filhos, e queremos viver e comunhar como cristãos? Se o nosso motivo for chegar aqui todo domingo, receber uma palavra, sair daqui abençoado e ver a sua vida do mesmo jeito, sair e vir todo domingo, aprender alguma coisa nova, esse não é o motivo pelo qual Jesus criou a sua igreja. Mas o motivo pelo qual Jesus fundou uma igreja foi que nós pudéssemos abalar a terra, trazendo a Jerusalém celestial viva para a nossa realidade. Cristo nos chamou para trazer, para que a gente pudesse abrir o reino dos céus na nossa cidade.
cafezinho. Mas isso é muito abstrato, porque quando a gente fala sobre trazer o reino dos céus para a terra, a gente fica pensando, vou evangelizar. Ou, vou pregar o evangelho, vou fazer uma série de vídeos na internet, eu vou viver uma vida legal, vou dar testemunho. Porque é muito falado sobre o que nós precisamos fazer, mas infelizmente eu acredito que a gente erra às vezes no como devemos fazer. Nós sabemos que a gente precisa dar bom testemunho, viver uma vida reta, pregar o evangelho, falar sobre Jesus, viver como ele viveu e tentar fazer as mesmas coisas que ele fez. Mas eu me pergunto, como nós fazemos isso? E aí nós vemos geração atrás de geração procurando, andando de um lado para o outro, procurando como. Então surge a igreja que prega de um jeito, e a igreja corre, surge o pessoal que faz um novo tipo de adoração, e todo mundo corre para o outro lado. Vocês estão me entendendo? Surge o harpa e taça, então tudo adoração precisa ser harpa e taça. Surge o soak worship, aí todo mundo precisa correr para ser soak worship, é o dunamis, todo mundo tem que ser dunamis. Mas nunca foi o propósito da igreja ser modal. Eu não acredito que a gente vai precisar andar mais muito tempo procurando modas para que a gente funcione. Porque a palavra de Deus já estabelece há muitos anos como a igreja precisa funcionar. Então não é uma nova invenção, mas é algo que nós esquecemos a cada geração de como fazer. Eu queria que você abrisse então comigo a sua palavra em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Esse é o como nós agimos pelo legado de Deus. As seguintes palavras é a explicação bem clara dos santos apóstolos de como nós vamos viver as promessas e entrar no legado que Cristo deixou para nós. Todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto pelo povo como de si mesmo. Precisa oferecer sacrifício dos pecados, como do povo, quanto a si mesmo. Está falando sobre uma vida sacerdotal, de homens e mulheres que vivem uma vida como Deus ordenou, trazendo santidade ao outro e a si mesmo, fazendo sacrifício de si para perdão do próximo e perdão de si mesmo. O que isso quer dizer, meus irmãos? É porque a Bíblia às vezes muda as palavras, a gente perde o entendimento. Nós somos tomados das coisas concernentes, tanto dos homens quanto de Deus. O nosso entendimento como os filhos de Deus não deve ser apenas sabedoria, apenas entendimento, apenas uma palavra sábia, uma sequência lógica de argumentos e que faz você parecer mais inteligente ou não. Mas aqueles que levam o legado de Cristo precisam ter um discernimento espiritual sobre todas as coisas. Precisam, é o que a palavra fala, aqueles que são nascidos do Espírito a tudo discernem e a nada são discernidos. Há necessidade de uma vida pelo qual você entenda que você não é capaz de realizar tudo que você precisa fazer pelo seu próprio braço. O caminho para a salvação começa entendendo que você não é capaz de se salvar, que não há nada que você possa fazer nos céus ou na terra capaz de tirar sobre si a sua limitação. E por mais que a gente invente coach, a gente invente palavras, a gente invente pregadores novos, se alguma pessoa te prega algo diferente de que você só será completo em Jesus, isso é uma mentira. Porque nós somos finitos, do pó da terra viemos e do pó da terra nós voltaremos. Nós somos incapazes de fornecer
um culto completo a Deus pela nossa própria carne, porque Ele nos instituiu para sermos uma família com Ele. Ele nos instituiu para nós não sermos seres ausentes da presença de Deus, ou seres que vivam de uma maneira separada do caminho dele, mas a salvação humana, tanto do crente quanto do incrédulo, é uma vida junta de Deus. Blaise Pascal, um dos principais pesquisadores do século XIX, disse que o buraco dentro do corpo humano é o espaço que somente a presença de Deus ocupa. Então toda a filosofia, Obrigado, querido. Gente, essa é Elisa, a gente vai noivar mês que vem. Aí, a gente vai casar ano que vem e a igreja está toda convidada. Dá um glória a Deus, gente. Basta você entrar com um prato de salgado, 2 refrigerantes e ajudar a servir. Tá safo. Irmãos, eu estou falando sobre legado. Eu estou falando sobre herança. E eu estou falando sobre o modo pelo qual a igreja precisa se comportar para alcançar essas coisas. E por que estou falando sobre isso? É porque o tempo está passando. Desliga o celular, irmã. A pastora está demais, hein? Meu Deus. Cortou o clima agora. Tem que voltar. Vamos lá, Salmo 78. Não, desculpa. É bom porque a gente vai entrar em algo mais profundo agora. E o mundo clama por sacerdotes. Essa madrugada eu fui acordado sabendo de que um primo meu tinha se suicidado. Já há alguns anos ele sofre de depressão, bipolaridade, todo tipo de transtorno psicológico que você pode acreditar ou conhecer. E depois de uma série de exploração e abusos que ele fez contra a esposa dele, ela saiu de casa e ele resolveu tirar a própria vida. E eu fiquei pensando, irmãos, o que faltou para salvar a vida desse homem? Qual a palavra, qual o versículo, qual a mensagem que a gente poderia ter dado para salvar a vida desse primo? Um homem novo, deixou 3 filhos, um de meses, uma criança de 5 e uma jovem que está na faculdade. Quando eu soube disso, assim, sabe quando você parece que acordou, mas ainda está sonhando? Parece até filme. Mas quando eu ouvi que o meu primo tinha tirado a própria vida, assim, enforcado, eu não pude acreditar. E eu pensei, gente, o que vai ser dessas crianças? Qual é o legado que a igreja tem para apresentar para essas crianças? O que será que nós vamos precisar fazer para que essas crianças não repitam os mesmos passos que o pai fez? Qual é o poder da igreja nessa situação? Irmãos, estamos vivendo em um mundo que está decadente, apodrecendo, morrendo a cada dia, e a igreja insiste em lançar um CD novo a cada semana. Qual é o poder, então, dessa igreja que já passa dos 50 milhões num país de 200 milhões e não muda nada na sociedade? Qual é o legado da igreja a não ser construir um templo novo a cada ano, uma conferência nova a cada ano? Eu não tenho nenhum problema com conferência, a gente faz conferência aqui na igreja. Mas será que nesse meio de conferências, por que as pessoas não são redimidas? Porque muitos que saem dessas conferências continuam com depressão, com ansiedade, com bipolaridade, com anseio destrutivo, com vontade de suicídio. Eu não vou perguntar aqui, mas eu sei que nesse templo agora, muitos de vocês já pensaram nisso.
Talvez a maioria aqui tenha algum tipo de transtorno psiquiátrico. Talvez muitos aqui tenham chegado hoje, nessa noite, com a última esperança. De um jeito assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não aguento mais. E o legado da igreja é para essas pessoas que viram o Senhor e acordaram hoje e disseram: Senhor, eu não aguento mais. A gente está acostumado com a igreja a remediar o irremediável. É gente que conhece a palavra, já tem uma palavra. Irmão, a partir do momento que você tem uma palavra em casa, tem uma Bíblia em casa, você precisa seguir o caminho dessas escrituras. Existe gente morrendo para ter uma folha dessa palavra. E a igreja insiste em descansar. Graças a Deus, às vezes eu vejo que é um ponto fora da curva, que pelo menos a gente tem 70 pessoas, pelo menos não é ninguém que vai na escola bíblica. Parece que parece que a Bíblia dá alergia. Irmãos, a igreja não é um drive-thru, que você entra, recebe e sai. A igreja é um legado que você carrega para o seu dia a dia. Quando você sair desse culto, o seu status de inculto precisa continuar. Porque as pessoas ao seu redor, elas veem, olha isso, saiu a pessoa que está prestando culto a Deus. Lá vai um cristão, lá vai alguém que conhece o Senhor, lá vai alguém que pelo menos uma vez por semana se pretende conhecer a Deus. Será que você, 40 anos de igreja, indo uma vez por semana numa igreja, na casa de Deus, não viu Deus nesse tempo todo? Passa 10, 20, 30, 40 anos, a sua vida continua a mesma, seus problemas continuam os mesmos. Qual é o legado de Cristo que você está carregando na sua vida, meu irmão? Qual é o legado de Cristo que você vai carregar daqui a 30 minutos, quando nós acabarmos o momento do apelo? Porque parece que sai e já esqueceu de tudo. A palavra de Deus, Jesus, na parábola do semeador, ele fala que uma semente caiu à beira do caminho e os pássaros a devoraram, e isso se compara às pessoas que ouvem a palavra do Senhor e Satanás lhes cega o entendimento. Eu não acredito que a maioria da igreja está cega pelo entendimento. Eu acredito que a maioria da igreja está confortável demais no entendimento. Eu não estou fazendo crítica à igreja, não. Eu estou fazendo um apelo para a igreja. Porque pessoas como meu primo, que morreram nessa madrugada, vão morrer amanhã. Na verdade, nos 27 minutos que eu estou pregando aqui, a cada 40 segundos uma pessoa morreu de suicídio. E qual é o legado da igreja para essas pessoas? O que nós como igreja estamos deixando para essas pessoas? Será que todo mundo vai precisar entrar numa conferência para mudar a sua perspectiva de vida? Vai precisar entrar no Clubhouse? Vai precisar ver o nosso post super eloquente no Instagram? Irmãos, para de falar. Está na hora da igreja parar de falar e começar a agir. Eu entrei nesse aplicativo Clubhouse e eu tomei nojo, porque todo mundo queria pregar. Gente, eu não quero ouvir ninguém eu não quero pregar para ninguém não, que meu pai que me chamou. Eu só estou obedecendo. Mas o meu objetivo aqui não é que vocês passem a vida me escutando, é que daqui a alguns anos eu veja cada um de vocês pregando. Nosso objetivo, quando Isaías vê o trono de Deus, ele vê águas que se tornam mais profundas quanto mais longe estão do trono. Irmãos, eu acredito que quanto mais pessoas ouvem o Evangelho, mais elas devem falar do Evangelho, mais elas vão frutificar o Evangelho. Às vezes com palavras, às vezes não. Eu acredito que eu estou seguindo um legado. Eu acredito que o meu objetivo de vida é continuar o legado dessa igreja. Mas eu não acredito talvez que eu seja o pastor, depois o sucessor dessa igreja. Porque o legado dessa igreja, o legado das mensagens desse templo,
vão muito além da organização Cartas Vivas. O legado dessa igreja vai muito além das nossas vidas, vai muito além de mim, vai muito além do meu pai. Se eu conseguir alcançar uma vida e evitar que um Leonardo se enforque, eu já vou ter conseguido o legado dessa igreja. Se você está me ouvindo aí na sua casa, se você sair daqui, se você entrou essa noite querendo acabar com a sua vida, deixe a gente sangrar com você. Irmãos, meu primo deixou 3 filhos. Leofi, acho que é Leofi, né? Sofia e Ana Carolina. Esse meu primo, cara, era uma pessoa muito complicada. Eu não tinha contato com ele há alguns anos, mas eu conhecia, cara, um dos maiores empreendedores que eu conheci. E eu não pude fazer nada. Ontem ele mandou um WhatsApp para minha mãe. Gente, eu daria uma mão se eu pudesse, de alguma forma, ter convidado ele ontem, ter chamado essa pessoa para estar aqui conosco, mas eu não posso. Mas, gente, nem que eu tenha que morrer, desfalecer o meu corpo, eu não vou deixar essas crianças morrerem sem conhecer o nome do Senhor. Eu não vou deixar que mais nenhuma pessoa da minha família seja enterrada sem conhecer o nome do Senhor. Nem que isso me custe a minha vida, nem que isso me custe todas as coisas. Nós não podemos deixar que isso aconteça.